Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 6, onde nós iremos ler o versículo de número 14. Aos Gálatas 6, versículo de número 14. Diz assim a palavra de Deus: mais longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Podeis assentar. Meus amados irmãos, nós somos criados como seres pessoais, no que nos distinguimos dos animais. Ser pessoa não é apenas ser dotado de intelecto e emoções, mas é o intelecto e emoção de uma pessoa estar referenciada a outra. É ter existido para relações conscientes entre um eu e um tu. Nós somos seres relacionais, mas não apenas gregários, que trabalhamos unidos como as formigas, por um instinto, num movimento repetitivo. Nós temos relacionamentos inteligentes, porque somos pessoas singulares. E fomos então criados para esse tipo de relacionamento. Ser pessoa implica a relação entre eu e tu, entre duas entidades, entre dois iguais. O nosso Deus, que é pessoal, é triuno. A relação dentro de Deus, entre Pai, Filho e Espírito Santo. Mas o relacionamento para o qual fomos criados, em primeiro lugar, foi com Deus. Por isso que Deus fez primeiro Adão e depois Eva, para que Adão pudesse entender que aquele com quem primeiro ele iria dialogar não seria um semelhante a ele, mas o próprio Deus. Fomos criados para estarmos numa relação primeiramente com Deus, nos realizarmos em Deus e transbordarmos o nosso relacionamento com Deus numa relação secundária com o nosso próximo. Por isso que Jesus reduziu a lei a 2 mandamentos. O primeiro, ama a Deus de todo o teu coração, alma, força. E o segundo, ama o teu próximo como a ti mesmo. Veja como o segundo é um transbordamento do primeiro. Porque se eu devo amar a Deus de todo o coração, alma e força, teoricamente não teria restado nada, nem força, nem coração, nem entendimento para amar o meu próximo. Mas é que este amor ao meu próximo está dentro do meu amor a Deus. É quando o meu amor a Deus, que é inteiro, integral, transborda em favor dele. Então o nosso relacionamento primeiro é com Deus. O homem se realiza sendo aceito na presença de Deus. Jesus comparou aquele que entraria no reino com uma criança, porque nós sabemos que o que uma criança busca primeiramente é a aceitação de seus pais. Ela quer agradar os seus pais, ela se realiza no parabéns, no reconhecimento que seus pais lhe dão. Então nós fomos criados para termos aceitação de nosso ser, de nossa vida, de nossa pessoa, aos olhos de Deus. Mas quando o homem caiu, ele rompeu esse relacionamento com Deus. E ele procura preencher esse vácuo, essa necessidade de reconhecimento no outro semelhante a ele, na sociedade, nos seus padrões. Ele se torna facilmente manipulável pela sociedade, pela mídia, porque ele quer reconhecimento dos outros.
Ele quer se sentir alguém importante, valioso, no olhar do outro, porque exatamente ele quer no outro ter aquele olhar que deveria ser o de Deus. Por isso que a doutrina da justificação é tão importante, é o coração da reforma, porque a ideia da justificação é de aceitação diante de Deus. A pergunta que inquietava Lutero era esta: como eu, um pecador, posso ser aceito diante de um Deus justo? Mas pelos méritos de Cristo, pelo sangue da cruz, Deus expia minha culpa, dá-me a remissão de pecados, imputa-me a justiça de Cristo e olha-me como olha para Jesus. E eu então estou reconhecido diante de Deus, eu volto àquilo para o que o homem foi criado, ser aceito diante de Deus. Quando nós entendemos profundamente a doutrina da justificação e usufruímos daquilo que ela possibilita, uma comunhão com Deus, temos ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, vivemos na presença de Deus, aproveitamos essa aceitação pelo sangue de Cristo para estar bem próximos de Deus, vivendo uma vida de comunhão com Ele. Então qualquer rejeição desse mundo não nos aflige. Paulo mostrou isso quando ele disse: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? A tribulação, a espada, a angústia. O que Paulo estava querendo dizer é que não interessava a ele se este mundo o reconhecia ou não, se outros homens iriam vê-lo de um jeito ou de outro, porque ele sabia que era escolhido de Deus. Então a rejeição dos homens não importava. Ele sabia que era justificado diante de Deus. Então a condenação dos homens não iria afligi-lo. Nós percebemos que Paulo quer que os cristãos tenham este sentimento, porque as suas epístolas muitas vezes são iniciadas com afirmações deste tipo, como a carta aos Efésios. Ele diz: nós fomos eleitos antes da fundação do mundo para ser uns santos e irrepreensíveis diante dele, de Deus, em amor. Fomos predestinados para filhos da adoção por Jesus Cristo. Paulo diz aos romanos que nós somos justificados e nós sentados no tribunal de Deus, aceitos por graça. Depois diz que nos é dado o espírito de adoção, que agora a gente pode chamar Deus de Abba, Pai, com um termo afetuoso, que é o termo Abba do aramaico. Nós podemos nos dirigir a Deus, podemos ter comunhão com Ele. E Paulo diz: se a gente vivencia isso, nada mais nos importa. O salmista entendeu isso quando ele disse: a quem tenho eu no céu, senão a ti, e na terra não há outro a quem a minha alma deseja. Quando ele disse: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Quando disse: ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor me acolherá. Porque era reconhecido por Deus. A confissão de fé de Westminster diz uma verdade preciosa quando diz: nós somos criados para glorificar a Deus e fruir dele perpetuamente. Quão bom, irmãos, é quando nós entendemos isso, que na presença de Deus há fartura de alegria, e a sua mão direita há delícias perpetuamente. Quando vivendo para Deus e para a sua glória, nós estamos ao mesmo tempo em comunhão com o Ser Supremo, que nos reconhece, que nos chama de filhos. Mas os incrédulos e um crente que não está vivendo uma vida de maior comunhão com Deus, ele começa a fraquejar, a buscar aceitação no mundo, ou a se lamentar por não tê-la. Ou ele se orgulha de posições, ou ele se lamenta por não ter posições, ou ele busca posições como se fosse a coisa mais importante.
porque ele está espiritualmente frio, não está vivendo essa comunhão com Deus, e o seu ser enquanto ser pessoal quer algum tipo de reconhecimento e aceitação, e ele começa a buscar em redor. E é nesse momento que o eu domina. A questão agora não é mais glorificar a Deus e ter o reconhecimento de Deus apenas como uma consequência natural de querer glorificá-lo. Agora é a busca do reconhecimento pelo reconhecimento. E o reconhecimento dos homens. E o desejo de se comparar a outros homens para se sentir superior, ou de rebaixar outros homens para que desçam para um grau mais próximo de nós, por meio de juízos críticos, severos. É por causa da busca de reconhecimento dessa forma tipicamente humana, carnal, que há conflitos dentro da igreja, que há inimizades, que há disputas por espaços de reconhecimento. Há uma hipersensibilidade quando alguém não reconhece o que é feito, porque o ego está no centro de tudo. A causa dos problemas humanos geralmente está nisso, em as pessoas quererem dos outros o que deveriam receber de Deus. E a nossa conversão já começa com uma superação disso. Este evangelho, ele, de certa maneira, insulta o ouvinte, porque declara que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem acha que tem alguma coisa boa, mas o evangelho chega para dizer que nele não habita bem algum, que as suas melhores justiças, aquelas pelas quais os homens o aplaudem, diante de Deus não passam de trapos da imundície. É uma mensagem forte. O arrependimento, irmãos, não é só lamentar atos isolados de grandes transgressões que praticamos, é lamentar todo o nosso estado dos pés à cabeça. Por isso que Jó disse: eu me abomino no pó e na cinza. Está na contramão daquilo que a psicologia moderna fomenta, que é a busca de autoestima. Mas diante de Deus, o homem tem que se reconhecer pecador. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus e ela vos exaltará. Não se exalte diante de Deus, deixe que ele lhe exalte, se humilhe diante dele. Aquele que se humilha será exaltado, aquele que se exalta será humilhado. Deus resiste ao soberbo, Deus, porém, dá graça ao humilde. Então nós somos chamados a reconhecer o nosso pecado. Os fariseus tinham dificuldade de se converter, por causa que eles não queriam se admitir pecadores. Nos termos fortes com que Jesus colocava os homens caídos. Em João 5,44, Jesus disse: como vocês podem crer, buscando a honra uns dos outros, e não aquela que vem de Deus? Eles viviam de homenagens, de festas, de medalhas, de honrarias, e de repente eles reconhecerem que eram pecadores, era uma coisa muito grave para a reputação que eles haviam criado, e além disso seriam expulsos da sinagoga, excluídos entre os seus pares. Jesus disse: é por isso que vocês não se arrependem. Eu estive conversando com uma pessoa com quem me encontrei hoje pela manhã, um professor de um seminário, e ele estava me perguntando: pastor Glauco, por que é que tantas pessoas evangélicas entram em universidades e abandonam a fé, ou mantêm a casca da fé, mas reinterpretam tudo, passam a defender um evangelho modernista, contemporizado, fazendo concessões de verdades bíblicas? É porque as pessoas lá encaram
professores capacitados que confundem, elas não têm argumento. Eu disse não. O problema maior não está no território da apologética. Não é que os professores são bons argumentadores para convencer. Elas vão perdendo a fé. Não é por uma persuasão intelectual, é por uma persuasão psicológica. Se você não aderir a isso, você não tem vez aqui. A necessidade de reconhecimento é que faz com que as pessoas digam, então como é que eu tenho que falar? Então como é que tem que ser? O que é que eu tenho que conceder para eu ser aceito aqui? Às vezes um crente, ele ingressa numa faculdade e devido ao acúmulo de responsabilidades, de estudos, ele começa a ficar menos frequente nos cultos e mais frequente lá dentro da universidade, na sua sala, nas ações acadêmicas. E sem comunhão com Deus, longe dos irmãos, tendo um tempo de convivência muito grande com os incrédulos do meio acadêmico, ele começa a querer reconhecimento dentro daquele grupo. Ser reconhecido pela igreja já não é mais tão importante para ele, porque ele está pouco frequente. Ele quer reconhecimento dentro daquele grupo. E ele começa a acomodar, a fazer concessões. Na verdade, não é tanto uma persuasão intelectual, é uma persuasão psicológica. Você tem que mudar para você se acomodar aqui, para você ser aceito aqui. Tanto que eu noto que às vezes um aluno consegue terminar a sua graduação mantendo a sua fé. Obviamente tem aqueles que mantêm a fé até o final. Exemplos e mais exemplos nós temos aqui na igreja de crentes fiéis, bem instruídos com respeito a isso, que mantêm intacta a sua fé, até crescem espiritualmente dentro do ambiente acadêmico. Mas alguns, quando eles vão fazer uma graduação, eles ainda conseguem suportar, silentes. Aí entram no mestrado, onde a carga de estudos é maior ainda, onde o filtro para sair é mais apertado, e eles começam a contemporizar aquilo ali. É uma questão de busca de aceitação. Por isso que quando nós organizamos a Comune, nós tivemos uma preocupação não só dos simpósios apologéticos, mas do culto de integração. Que é para um crente ver que tem outro crente na universidade, que tem professores. E isso dá a ele um encorajamento maior, mas já é uma concessão à sua fraqueza. Porque se ele estiver em comunhão com Deus, ele vai dizer, quem tentará acusação contra mim? É Deus que me justifica, quem me condena? Somos inabaláveis no castelo forte que é o Senhor. Somos inabaláveis dentro da cidade murada. É a comunhão com Deus, irmãos, que nos fortalece. Se eu estou na presença de Deus e tendo alegria indizível, cheia de glória, o que homens que só têm farrapos para me oferecer poderão fazer ao me rejeitar? Nada. Por isso nós temos que estar firmes na nossa comunhão com Deus, para não nos sentirmos carentes do reconhecimento humano, porque nessa hora é que Deus não toma o centro de nossa vida, mas sim o ego, eu, a busca de vanglória, a busca de reconhecimento, ou o lamento pela falta de não ter elementos para ser reconhecido, porque às vezes a gente coloca que o pecado é só a vanglória, mas o lamento, eu não sou isso, aquela pessoa é assim e tal. Esse que lamenta peca igual ao que se orgulha. Ele está valorizando os padrões mundanos, em vez de valorizar o padrão de Deus. Aqui em Gálatas 6,14, o texto que lemos, Paulo diz, longe de mim esteja gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Já pensou naquele tempo, irmãos, em que o evangelho era visto como escândalo para os judeus, loucura para os gregos?
O Deus dos judeus, soberano, criador dos céus e da terra, é o Deus bíblico, mas que eles nunca imaginavam que poderia tomar forma humana para vir buscar e salvar o que se havia perdido. Os gregos imaginando seus deuses poderosos, caprichosos, e os cristãos dizendo que serviam aquele que foi crucificado. Eram ridicularizados, reputados como burros, ignorantes. Mas Paulo diz: longe de mim esteja gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim. Não devo nada ao mundo, e eu estou crucificado para o mundo. Paulo, irmãos, em relação às hostilidades que sofria aqui, ele não sentiu a si mesmo menor, ele se gloriou nas fraquezas. Ele chegou a ser tentado, né? Tinha um espinho na carne, ficou orando a Deus, lamentava-se por aquilo ali, mas quando Jesus disse: a minha graça te basta, ele disse: pronto, está resolvido, eu vou me gloriar nas fraquezas, nas perseguições, por amor a Cristo. E veja essas desvantagens, essas portas que o mundo não quer abrir para mim, sejam objetos da minha lamúria e do meu lamento, vão ser objetos da minha glória. Às vezes vão dizer o currículo da gente, falo de tanta coisa que a gente fez nesse mundo, coisas acadêmicas. O currículo de Paulo era esse: recebi 40 chicotadas menos uma, desci dentro de um cesto, de dentro de uma cidade, naufraguei, fiquei vários dias no abismo, em fome, nudez, perigo entre os judeus, perigo entre os gentios, perigo entre os falsos irmãos. Esse é o meu currículo. Eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo, pela qual eu estou crucificado pelo mundo e o mundo está crucificado para mim. Na carta aos Filipenses, Paulo fala como ele entendeu a sua conversão como uma desistência de buscar qualquer privilégio terreno como objetivo final de sua vida. Ele diz em Filipenses 3, a partir do 7, aliás, eu vou ler a partir do 4, ainda que também podia confiar na carne, quer dizer, na posição que ele tinha neste mundo, no mundo físico. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Que coisa linda. Paulo diz: olha, eu tinha posição, tinha reconhecimento lá na minha terra, entre os meus parentes, vim de família prestigiada, era tido como alguém zeloso, aprendi aos pés de Gamaliel, tinha futuro. Mas quando eu me converti, tiraram tudo isso de mim e eu estava disposto a perder, porque eu tenho algo maior. Eu tenho a excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Esse é o princípio da cruz, irmãos. É o princípio da cruz. Aceitar a mensagem da cruz é deixar o eu na cruz, o velho homem que busca reconhecimento na cruz, e aceitar a identificação com Cristo na ressurreição, para uma nova humanidade que vive para Deus. A Bíblia diz lá em Romanos 6 que em Cristo Jesus nós estamos mortos para o mundo, porque na cruz dele morremos para o mundo, e agora vivemos para Deus, porque Jesus agora está à destra do Pai, e nós estamos unidos a Cristo, espiritualmente assentados em regiões celestiais, ressuscitados e assentados em trono. Estamos ligados a Cristo, ao céu. Buscai as coisas que são de cima, pensai nas coisas que são de cima, diz Paulo aos Colossenses, onde Cristo está. Veja como Paulo fala daqueles que buscavam glória terrena. Filipenses 3, a partir do 18, diz assim:
porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Parece que ele está falando de pessoas de dentro da igreja, né? Já que ele diz chorando. Tem gente inimigo da cruz, inimigo da renúncia, do negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Cristo. Tem inimigo disso. E quem são esses? Verso 19: cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre. O Deus deles é o ventre, é o ego. Eles são inimigos da cruz, porque eles vivem para o ego, cuja glória é para a confusão deles, buscam a glória terrena, que só pensam nas coisas terrenas, só pensam em coisas deste mundo, em posições, em reconhecimento, em grandeza terrena. Paulo diz, o Deus deles é o ventre, são inimigos da cruz de Cristo. Nós temos que viver, irmãos, nessa dimensão, onde o que importa para nós é o reconhecimento de Deus, não o reconhecimento do homem, mas o reconhecimento de Deus. Lá no Salmo 51, nós temos uma passagem bastante conhecida. Salmo 51, verso 17, Davi diz: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Lutero comentou uma vez e disse que esse espírito quebrantado, contrito, não pode ser visto apenas como algo no momento do arrependimento, no momento da conversão, ou assim que nós pecamos, quando nos arrependemos. Do outro modo, então, nós precisaríamos pecar para oferecer a Deus um sacrifício aceitável. Esse coração quebrantado deve ser uma condição permanente, um coração quebrado diante de Deus, um coração humilde, um coração contrito. O fariseu no templo, ele comparava-se com os outros e dizia: eu te dou graça, Senhor, porque eu não sou como esse publicano, eu dou o dízimo, eu faço jejum. Ele falava para si mesmo, a Bíblia diz, ele orando dizia consigo mesmo, ele não falava com Deus, ele estava dizendo para ele mesmo, ele estava massageando o ego. Mas o publicano sequer levantava a cabeça ao céu e batia no peito, dizia: sê propício a mim, Senhor, que sou pecador. A nossa vida deve ser uma vida de contínuo quebrantamento. Salvo engano, foi John Whitfield que dizia: o avivamento cessa quando o coração quebrantado para de existir. O que Deus reprova insistentemente no Velho Testamento em Israel era a dura cerviz, era o coração endurecido, era o espírito arrogante, dava vontade de fazer uma coisa, eu vou fazer, reclamavam. Mas o coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. As grandes quedas vêm com o orgulho. A Bíblia diz em Provérbios o seguinte, Provérbios 16, versículo 18: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Note, a soberba precede a queda. O que o diabo faz para levar alguém a cair é primeiro torná-lo autoconfiante, é diminuir a dependência dele de Deus, é fazer ele confiar que pode, que tem, que sabe. E quando ele fica altivo, ele está às vésperas de cair. Salomão caiu porque não soube lidar com a glória que alcançou. Sansão caiu porque começou a fazer o que queria, a se relacionar com quem não era do povo de Deus, deliberadamente. Ele inebriou-se da sua força e perdeu a sanidade espiritual.
Veja como é que Satanás tentou Eva. Ele fez uma persuasão psicológica, irmãos, porque aquilo ali não convencia ninguém. Ele disse: foi assim que Deus disse, que vocês vão morrer se comer? Morre não. Qual foi o argumento do diabo? Nenhum. Para dizer que Deus estava errado. Havia toda a razão do mundo para Eva, Adão, estarem certos de que Deus dissera a verdade, já que tudo que Deus fizera por eles fora bom. Deus os colocou no paraíso, colocou os animais aos pés do primeiro casal, Deus deu acesso a todas as árvores. Pelo contrário, todas as circunstâncias mostravam que Deus estava falando com sinceridade ao homem. Aparece agora o diabo e não argumenta nada, diz: não vão morrer. Mas por que foi uma persuasão psicológica? Porque era o que eles queriam ouvir. É bom não ter freios. A gente já come de toda a árvore, mas se comer dessa também é bom. Se for verdade que a gente não morre, é melhor. Eva se dispôs a acreditar nisso, não porque havia argumento, mas porque havia facilidade. Muita gente às vezes sai da igreja: pastor, eu vou me mudar, vou para outra igreja, porque eu concordo com toda a doutrina, menos com este ponto aqui. É exatamente o ponto em que ele quer transgredir, os outros não tentam ele. Aí ele diz que discorda. Na verdade não discorda, ele quer fazer aquilo, e se auto-engana. A serpente diz: não vai morrer. Não vão morrer se comerem. Vocês vão ser como deuses, conhecendo o bem e o mal. Vocês não vão precisar mais aprender com Deus, vocês vão saber tudo. Vocês não vão ter que servir a Deus, vocês vão ser Deus em vocês mesmos. O orgulho, irmãos. E aí eles caíram nessa busca de autonomia, independência em relação ao Criador. Sendo criaturas, recusaram sua condição finita. Que bobagem! Satanás, diz a Bíblia, corrompeu-se por causa da sua glória, com que ele foi criado. Ele disse: não, eu agora quero que os anjos me cultuem. Subirei acima do céu, serei semelhante ao Altíssimo. O orgulho, o ego, o desejo de não ser um adorador de Deus, mas ter os anjos adorando a Ele, servindo a Ele. Veja como Satanás tentou Jesus no deserto. Tudo começa pelo ego. Jesus tinha recebido a unção do Espírito Santo enquanto homem, depois de sair das águas do Jordão. Aí o diabo disse: olha, usa esse poder que tu tem agora para saciar tuas necessidades. Jesus tinha recebido o poder para fazer a obra. Ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para evangelizar os pobres, pôr em liberdade os cativos, dar vista aos cegos. Ele recebeu o poder para agir em proveito dos outros. O diabo queria que ele usasse o poder em proveito de si mesmo. Tu estás com fome aqui no deserto, em jejum, transforma a pedra em pães. Mas Jesus disse: nem só de pão vive o homem. Note, todas as declarações de Jesus são declarações de dependência de Deus. Pode prestar atenção. As do diabo é de autonomia em relação a Deus, e as de Jesus de volta é de dependência. O diabo diz: converte, se tu és filho de Deus, estas pedras em pães. Ou seja, mostra que tu és filho de Deus. Como se Jesus precisasse ser reconhecido. Como se fazendo aquilo ali ele pudesse se afirmar, se autoafirmar como filho de Deus. Transforma, sacia a tua fome. Jesus disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O diabo disse: salta daqui, está escrito que os anjos vão te segurar, faz um espetáculo aí, pula para os anjos correrem te salvarem, para tu te sentir como aquele que os anjos estão todos preocupados contigo, não vão te deixar cair. Estava escrito lá no Velho Testamento que os anjos não permitiriam que Jesus tropeçasse em alguma pedra. Não estava escrito que ele ia pular. E Jesus disse: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Note, toda a resposta de Jesus é de dependência.
de Deus. Não vou tentar a Deus, pôr à prova a Deus. O diabo mostrou a glória e os reinos. Era como se ele dissesse: tu vieste a esse mundo para tomar isso de mim, através de um sacrifício numa cruz. Precisa de cruz não, eu te dou. Olha aqui a glória. Te prostra, me adora, que eu te entrego tudo isso. Jesus disse: ao Senhor Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. O que cai é o que se estriba no seu próprio entendimento. O que cai é o altivo, é o orgulhoso, é aquele que não quer saber a vontade de Deus, que anda pela sua vontade própria, obstinado nos seus próprios caminhos, que não quer ouvir, não quer obedecer, não quer glorificar a Deus, quer realizar a sua vontade. É este que cai. Mas aquele que é preservado é o que depende de Deus, é o que vive para a glória de Deus. Deus disse a Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Para ser perfeito tem que andar na presença de Deus, andar na presença do Senhor. Elias dizia: vive o Senhor perante cuja face estou. Era assim que ele não tinha medo de Acabe. Acabe lançava ameaça sobre ele, mas ele se apresentava a Acabe dizendo: vive o Senhor perante cuja face estou. Como quem diz: eu não estou nem olhando para o teu rosto, eu vivo diante de Deus, eu vivo para fazer a vontade de Deus. Tuas ameaças não me incomodarão, não olho para elas, eu olho para Deus. Era o que ele estava querendo dizer lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 5, a Bíblia diz assim, a partir do verso 14: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Este versículo, irmãos, para mim ele é muito importante, porque ele mostra como nossa reação a Deus deve ser uma reação que envolve todo o nosso ser. Quando ele diz: o amor de Cristo nos constrange, está falando dos nossos afetos. O amor de Cristo, quando a gente conhece, comove as nossas emoções, mexe com as nossas emoções, faz a gente sentir a nossa ingratidão pelo pecado, gratidão a Deus pelo amor, nos comove. Aí o amor constrange as emoções, mas o meu entendimento também tem que ir junto. E eu vou julgar assim: se um morreu por todos, logo todos morreram. Se Jesus morreu em nosso lugar, então legalmente quem morreu naquela cruz fui eu, porque ele morreu com o meu nome. Ele morreu com uma representação minha. Então eu estou constrangido por aquilo ali, e eu estou concluindo, julgando. A minha inteligência está entrando no meio. Se um morreu por todos, logo todos morreram. Isso parece muito com Romanos 12, onde Paulo diz: rogo-vos, irmãos, pelas compaixões de Deus, quer dizer, comovam-se diante de tudo que vocês souberam pela compaixão de Deus, e apresentem a Deus o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável, porque este é o culto racional, inteligente, um elemento de comoção e um elemento de entendimento, de compreensão. Você tem que não apenas se comover e ficar numa emoção efêmera. Você tem que julgar, pensar, concluir. Bem, se um morreu por todos, logo todos morreram. Aí ele continua no verso 15: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, para o ego, para os caprichos, para o reconhecimento terreno, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ele morreu para que a gente não viva mais para o ego, mas viva para ele. Aí o verso 16 diz: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. O que é que ele quer dizer? Eu não conheço agora mais ninguém como rico, pobre, culto, inculto, importante por isso, importante por aquilo. Na hora que eu aceitei morrer para viver para Cristo, essas classificações humanas desapareceram.
Eu não conheço mais ninguém segundo a carne. Eu conheço almas que eu preciso buscar para salvar, irmãos com quem eu preciso ter comunhão, mas eu não ando mais dentro dessas classificações, lamentando por eu não estar dentro de uma delas, buscando estar dentro de uma determinada. Como diz o verso 17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Paulo diz em Gálatas 2, eu já estou crucificado com Cristo, e agora vive não mais eu, vivo não mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. E essa vida que eu agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, e a si mesmo se entregou por mim. Irmãos, quando nós temos essa perspectiva de vida, o pecado não vai ter vez. Essas coisas deste mundo não vão nos cativar. Daqui para frente a pressão sobre nós vai se acentuar. O politicamente correto vai se judicializar. Reconhecimento neste mundo vai se tornar difícil. Nossa pregação de arrependimento vai ser classificada como discurso do ódio. Daqui para frente, nós vamos ver aquilo que Jesus disse: vocês serão odiados de todas as nações. Será que nós estamos preparados para isso? E na arena onde fomos lançados, continuarmos cantando ao Senhor, louvando a Ele, louvá-lo por ter sido achado digno de padecer pelo seu nome? Nós temos que nos livrar da dependência, da aceitação deste mundo. Mundanismo é essencialmente isso. Nós, às vezes, crentes, temos a ideia de que mundanismo são coisas pontuais. As coisas pontuais são sintomáticas do mundanismo. Mundanismo é quando você vive para o mundo. Aí alguém fala dos seus cabelos brancos e você pinta. Ah, está parecendo velha. Ah, então eles acham ruim, eu vou pintar para parecer jovem. Ah, está com a cara muito branca, aí vai colocar um batom. Ah, você não bebe? Aí vai beber para agradar. Ninguém nunca gostou do primeiro copo de bebida que tomou, mas foi se habituando para se socializar. Ninguém gostou da primeira vez que colocou um cigarro na boca, deve ter tossido a valer, mas continuou para se ambientar. Essa necessidade de estar de acordo com os outros que faz com que as pessoas cedam. E o mundo vai ficando cada vez mais homogêneo, com uma agenda global, secular, mundana, que vem de órgãos internacionais como a ONU, que ganha força da mídia, que ganha aparato judicial para se impor. E nós temos que ser firmes. Não me importa se o mundo inteiro esteja contra mim. O Senhor é por mim. Não me interessa o que eu tenho que perder aqui, a graça do Senhor me basta. Como disse o salmista, a tua graça é melhor do que a vida. A tua graça é melhor que a vida. Então não importa o que este mundo pensa ou acha. Saul foi uma pessoa que fracassou por causa do ego. Diz assim a Bíblia, lá, deixa eu ver se eu encontro aqui o texto, lá em 1 Samuel, o que foi que Deus disse a Saul? Deus disse a Saul que ele matasse todos os amalequitas, porque eles eram pecadores, ímpios. O que foi que Saul fez? Saul matou todos menos o rei, Agag. Por que ele não matou Agag? Porque homenageando o rei do outro povo, ele estava homenageando a si como rei. É como quem diz: a gente mata o povo, mas o rei é uma pessoa nobre. Poupei aqui o rei. Então se vierem também me atacar, saibam que eu sou uma pessoa importante. Eu sou o rei. O rei a gente poupa. Ele protegeu Agag para se promover como rei.
para dar um caráter especial à realeza, que distinguia do restante do povo. O restante do povo pode ser destruído, mas um rei é um rei. A outra coisa que ele fez, Deus disse para ele destruir os animais, tudo. Ele poupou os animais para dar para o povo, porque ele queria os aplausos do povo. A pessoa venceu uma batalha, luta, morre gente, e não tem nada, não ganha nada. Ele queria mostrar para o povo: vocês foram comigo, eu estou dando isso para vocês. É bom lutar com Saul. E ele foi tão cínico que ele disse: não, eu preservei os animais para a gente oferecer a Deus em sacrifício. Deu um caráter religioso à sua desobediência. Deus é que tinha dito para ele ir lá e executar a matança. Deus foi que deu vitória a ele, mas ele fez um monumento em honra a ele, pela vitória, como se fosse ele. Diz aqui, primeiro livro de Samuel, capítulo 15, verso 11. Aliás, eu vou ler a partir do 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. A Bíblia diz que Samuel, irmãos, gostava de Saul, ficou com pena. Mais adiante tem um versículo lá na frente, no versículo 35, diz que Samuel passou a vida inteira com dó de Saul. Mas Deus, irmãos, não tolera arrogância. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Verso 12: madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã. E anunciou-se a Samuel dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Ele fez um monumento à sua vitória na batalha. Ergueu um troféu para ele mesmo. Quando a vitória tinha vindo de Deus, foi Deus que deu a ordem para ele fazer aquilo que ele fez de modo incompleto. Fez de forma caprichosa, até onde ele quis. Tem gente que é assim: eu obedeço a Deus, mas do meu jeito. Obedeço a Deus, mas do meu modo. Tem gente que diz: Senhor, eu me consagro a Ti para ser isso e para ser aquilo. Está se consagrando? Não. Senhor, eu me consagro a Ti para ser o que o Senhor quiser, para fazer o que o Senhor mandar. E diz aí que ele levantou para cima a coluna, então voltando passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor. Paparicando Samuel, dando uma de religioso. Quando Samuel chegou até ele diz: bendito sejas tu do Senhor. Cumpri a palavra do Senhor. Diz que cumpriu do modo dele. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este aos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço? E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo poupou ao melhor das ovelhas e das vacas para oferecer ao Senhor. Que cinismo, irmão. Teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. A gente fez o que o Senhor mandou, só trouxe eles aqui para oferecer a Deus. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, tu não era ninguém. Saúl, antes de tu ser rei, tu era pequeno aos teus olhos. Irmãos, como um homem, quando ganha posição, perde o norte. É triste isso. Eu, a cada dia que passa, irmãos, com tudo que eu conquistei na vida, eu concluo a cada dia que nada disso vale nada. Nada disso vale nada. Se valer é para criar oportunidades de pregar, ter entrada em certos ambientes para testemunhar. Mas às vezes as pessoas chegam para mim: pastor, professor, por que você não vai ser isso, vai ser aquilo, faz um concurso para isso, para aquilo? Eu digo: irmão, meu amigo, eu não tenho mais o que querer. Minha mãe, faça isso, faça aquilo. Eu digo: eu não preciso mais de nada na vida. Eu já tenho minha casa, eu tenho meu transporte. Eu não preciso querer ter mais, porque eu não tenho. Não tenho o que ir atrás.
mais. Obviamente, se uma oportunidade aparecesse e eu visse vantagem para o Evangelho, aproveitaria. Mas ir atrás, não tenho mais. Por quê, irmãos? Mas tem gente que é insaciável, insaciável de glória, de reconhecimento terreno. Pessoas que vêm de baixo, ganham uma oportunidade e perdem a cabeça, e o orgulho sobe ao coração, ficam irreconhecíveis. Assim era Saul. Diz aqui o texto, verso 17: e disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? Tu mesmo se sentia pequenininho perante ti, Deus te colocou como cabeça das tribos de Israel, e o Senhor te ungiu rei sobre Israel, para ele entender que ele não havia feito nada, fora Deus que colocou. Não foi o teu talento, não, foi Deus. Ele é soberano, foi Ele que abriu a oportunidade para ti. Tu não valia nada, não era ninguém aos teus próprios olhos. Deus colocou como rei. Verso 18: e enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Porque, pois, não deste ouvido à voz do Senhor, antes te lançastes ao despojo e fizestes o que parecia mal aos olhos do Senhor. Porque, pois, não deste ouvido à voz do Senhor, antes lançaste ao despojo e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor. Tu não era ninguém, ganhou uma posição, Deus te deu uma ordem. Por que tu fez isso? Por que tu fizeste isso? Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Veja, toda a vida ele quer fazer uma ressalva. Eu trouxe Amaleque, mas o resto eu destruí. Eu trouxe os animais aqui, mas o resto eu destruí. Não era para ele ter trazido Agag? No final é Samuel que vai matar Agag, cumprir a ordem do Senhor, porque ele era um homem perverso. E mais adiante, lá no versículo 32 em diante, Samuel traspassa Agag com a espada. Versículo 21, aí continua Saul: mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gigal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Que consequência severa, irmãos. Porque um homem se orgulhou, perdeu as estribeiras. Vamos ser obedientes ao Senhor. Vamos tirar do nosso coração toda vanglória e toda lamúria. O que vale é o que somos diante dEle. O que vale é o amor de Deus em Cristo Jesus. Vivamos para a glória de Deus. Se este mundo nos tirar tudo, nós continuaremos ricos. Se este mundo inteiro nos rejeitar, o Ser Supremo, que está acima de todos esses que vão passar, continuará nos reconhecendo. Neste mundo, pessoas que alcançam grandes posições em suas profissões, quando se aposentam, caem em depressão, porque são esquecidos. E vão embora desse mundo em tristeza e pesar. Na hora da morte, a riqueza não socorre, a aflição e a dor, e tudo é visto como não valendo nada, mas uma vida toda foi desperdiçada
para colocar isso em primeiro lugar. Mas aquele que está com Jesus tem tudo. Considero como nada, pelo maravilhoso conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Perdi tudo para ganhar a Cristo. Chegou a hora de nós o contemplarmos, lembrarmos daquilo que Ele fez. Deus é tão condescendente com a nossa fraqueza. Para marcar a nossa identidade, Ele criou o batismo, para a gente ter bem claro: eu morri para o mundo, agora eu vivo para Jesus. Para a gente nunca esquecer de como somos preciosos aos olhos de Deus, nós temos a ceia. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Isto é meu sangue derramado por muitos para a remissão de pecados. Você tem uma lembrança todo mês. Não faça isso mecanicamente, não. Olhe para aquele pão e veja além dele. Olhe para o cálice e veja além dele. Paulo diz: foi Cristo quem morreu. Quem morreu por nós não foi o arcanjo Miguel, como dizem os testemunhos de Jeová, não. Foi um homem comum, não. Foi Cristo que morreu por nós. Foi antes Ele que ressuscitou. Está à destra de Deus, intercedendo por nós. Se Deus não nos negou a seu próprio Filho, antes o entregou por nós todos, como não nos dará com Ele todas as coisas? Aqui só quero a oportunidade de glorificar a Deus. Se você tiver em posições desse mundo, que seja para isso, mas esteja inteiramente satisfeito em Deus. Ele é bastante e suficiente para as nossas vidas. Vamos ficar de pé.